ele traz como uma cura, ele está falando que o pecado é uma doença. Não é uma doença como muita gente diz assim: olha, você está enfermo, você está com dor de cabeça, porque você está em pecado. Vamos orar, porque é o que os amigos de Jó estavam dizendo: Jó não está desse jeito, é porque ele está em pecado. Tem outra saída para ti? Não há como você ver. Não é essa forma de pecado, de doença. O pecado é uma doença espiritual, é uma doença não no sentido literal, de doente, mas algo pejorativo, é uma doença. O pecado de fato é uma doença. E ele precisava de um remédio que nós vemos aqui, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós somos curados. Então a cura definitiva para o pecado já estava prestes a chegar. Era a pessoa de Cristo, como nós vemos em Isaías. E em João capítulo 1, 29, nós vemos isso materializar. E é interessante como a Bíblia, de início ao fim, ela está ligada, está conduzindo uma coisa a outra. 1:29, João Batista pregando o arrependimento, falando ao povo, e quando ele fez Jesus, ele disse: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente observa que naquele momento Deus, no livro de João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali João viu o Cordeiro de Deus, um termo usado porque aquela nação conhecia muito bem o que era sacrificar, o que era o Cordeiro, o que representava o Cordeiro. Então, para aquela nação, o Cordeiro era o símbolo de um perdão do pecado, era o símbolo de algo que através do sacrifício daquele animal chegaria-se ao perdão de Deus. E quando João diz assim: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a cura que chegou de forma definitiva. E assim como o homem sacrificava um animal, assim como o homem levava um holocausto, esse Cordeiro de Deus também precisava ser levado em expiação, precisava ser entregue à morte, para que ele fosse o último Cordeiro a ser sacrificado na terra. E a gente vê isso no livro de João também, nos Evangelhos, ali a expiação dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo diz: sem a morte não há expiação de pecado. Ou seja, se Cristo não morresse, não tinha como o pecado deixar de estar dominando, deixar de ser parte da vida do ser humano. Cristo chegou a ser esse Cordeiro de Deus. E a gente sabe que essa expiação aconteceu e Cristo nos curou. Nós hoje somos pecadores, porque nós temos uma natureza carnal, pecaminosa, mas a Bíblia diz em Romanos que nós já fomos justificados, e que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Intercede por quê? Por todo aquele que nele crê, por todo aquele que o busca, que faz dele o seu Cordeiro, e foi entregue pelo pecado dos homens. Qual é a consequência então da morte de Jesus Cristo? Romanos capítulo 8, 31 a 38, nós vamos, isso aqui é apenas um histórico para a gente entender assim, a trajetória do pecado, que a forma que aconteceu, a forma da sua expiação e a forma da sua morte. Cristo morreu, levou sobre si os nossos pecados.
pecados. Então, Romanos, capítulo 8, 31 a 38, diz assim. Se alguém já achou que eu vou ler. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também nele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também recebe nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues na morte todo o dia, somos recusados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos observar aí a consequência, né? O amor restaurando, o amor restaurado, né? Nós vemos ali a forma que Deus utilizou para restaurar o ser humano. Ele diz que ele nos amou de uma forma tão grande que não poupou nem mesmo o seu filho, antes entregou por nós, né? E aí nós fomos justificados. Agora com esse negócio, o que vai nos separar do amor de Deus? O que nos vai distanciar? A Bíblia diz que agora mais nada nos separa do amor de Deus, nem a tribulação, nem a angústia, nem o sofrimento, nem isso, nem aquilo outro, porque foi restaurado a aliança com Deus. Aquilo que foi quebrado no início, Deus restaurou na pessoa de Jesus Cristo, né? Deus trouxe a pessoa de Jesus Cristo e através daquele sacrifício, daquela morte, nós fomos restaurados, nós somos agora justificados, fomos limpos dos nossos pecados, né? E é interessante porque a Bíblia, essa trajetória nos mostra que para que isso fosse de forma definitiva, o pecado pudesse perder o seu efeito de forma definitiva, o próprio Deus precisaria entregar-se pelos homens, e foi feito isso através de Jesus Cristo. Então, as consequências da morte de Jesus nos trouxe a justificação, nos deu a justificação. Nós fomos restaurados, nós fomos trazidos de volta a Deus. Agora a gente não pode fechar os olhos. Isso aconteceu com toda a humanidade. Todos já foram justificados, todos já foram sarados. Obviamente que não. Falar isso. Existe uma condição, e a gente tem que ter em mente que essa condição é o arrependimento, é chegar-se a Cristo, é reconhecê-lo como o Cordeiro sacrificado por Deus, né, pelos meus pecados. Não é o meu reconhecimento pelos pecados de nós todos, mas é o meu reconhecimento pelo meu pecado. Quando a pessoa faz isso, aí sim, ele se justifica, né? Agora já não há mais condenação. Agora não há mais condenação. O apóstolo Paulo diz que o homem, depois que se entregou a Cristo, depois que reconheceu o sacrifício, ele já não está mais na condenação do pecado, ele já está na graça de Deus, o Deus foi entregue a ele. Mas nós podemos ver como foi dito que existem as consequências do pecado. Romanos 8, 22 e 23 diz que toda a natureza sabemos que toda a natureza criada geme até agora com as dores do parto, e eu não
não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, toda a natureza de gênero. Irmãos, o que nos leva a pensar na atrocidade que uma filha faz ao pegar um porrete junto com amigos e matar os seus pais dormindo, o que nos faz pensar da razão disso está acontecendo? O que nos leva a pensar de uma pessoa que do nada carrega armas, bota numa mochila, vai para dentro de uma universidade na Virgínia em 2007 e mata 33 pessoas, incluindo ele. O que nos leva a pensar qual é a razão da gente ver a humanidade dizendo que o mal é bom e o que é bom é mal? Tudo isso é fruto do pecado. E é essa a nossa luta todo dia. Quando a gente pega a bibliografia, quando a gente vem à igreja, quando nós estamos discutindo na BD ou em qualquer outro lugar, nós estamos buscando conhecimento, é para que a gente possa entender o que nos serve, é para que a gente possa fortalecer a nossa vida de fé, porque sem ela nós vamos estar caindo numa vida de pecado. Então, tudo isso que acontece hoje na nossa sociedade é fruto ainda do pecado, é a consequência do pecado, a natureza geme pelo pecado cometido. A gente vê a manifestação na sociedade das consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Algo assim que a gente fica caçando na cabeça uma justificação, né? Como é que pode? Não tem explicação. É pecado mesmo, é a natureza pecaminosa do ser humano que leva a cometer atrocidades, coisas que para nós, irmãos, é inconcebível, mas na sociedade está cheio de gente que não está nem. O pecado não faz parte do vocabulário da vida. Dizer você pecou o quê? O que é pecado? Não, eu não cometi pecado. Pessoas estão assim aceitando o mal como algo natural, comum, e a gente já é tão influenciado por isso. Você assiste Cidade Alerta, assiste aquele Polícia 24 Horas também, você não se surpreende mais quase nada. Aqui agora tem uma coisa que diz assim, rapaz, eu não tinha visto a forma que eu estou vendo agora, já vi tudo, mas dessa forma não vi. Mas também passa a perceber que você já não se surpreende mais. Isso tudo é fruto do pecado. E o homem
pecado tira a sensibilidade do mundo. A Bíblia diz assim: ai daquele que diz que o bem e o mal é bem e que o bem é mal. O que a gente está vendo? Você conceber, a Bíblia está aqui dizendo as coisas que você deve fazer, o que é mal e o que é bem, o que é bom. E você vê as pessoas fazendo mal e dizer que estão fazendo bem e que são filhos de Deus, e que Deus se agrada disso. E a nossa tarefa hoje é tentar levantar esses que estão caídos, é mostrar as consequências do pecado que está na vida de quem ainda não reconheceu o verdadeiro poder de Deus que tira o sacramento do pecado. E só para a gente analisar no final dessa trajetória do pecado, aqueles que receberam o Cordeiro de Deus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, eles foram santificados e justificados. Apocalipse 27, 22, 12 a 14 diz, fala sobre essa justificação. Livro de Apocalipse, livro das revelações dos últimos tempos, diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim tenderei a árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Eu quis enfatizar esse texto, porque quando lavam as suas vestes, embora o texto aqui não fala o sangue do Deus. Exatamente, felizes os que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro. O pecado entrou, o homem deu vazão, desobedeceu. Deus deu uma situação que eles pudessem alcançar o perdão dos seus pecados, mas Deus rejeitou a forma como eles estavam já agindo e já sacrificavam sem sentimento nenhum. Tornou-se rotina,
Deus entregou o seu cordeiro, o seu filho como cordeiro, para que o homem pudesse lavar as suas vestes naquele sangue. E quando ele fala assim, e assim tenho direito à árvore da vida de não pleno. E tudo começou com a desobediência, comer o fruto da árvore do bem e do mal. Mas existia também uma árvore da vida, e até Deus, o motivo de Deus expulsá-los do jardim foi assim: como um de nós, então vamos expulsá-los, porque para que eles não comam o fruto da árvore da vida e vivam eternamente. Cair no pecado e viver eternamente no pecado, uma situação. Então, o lavar as vestes do sangue do cordeiro é justamente o caminho de volta à justificação, o caminho de volta à pureza, o caminho de volta à santidade. É lavar as vestes do sangue do cordeiro. Nós precisamos fazer isso, lavar as vestes do sangue do cordeiro. E precisamos também estar levando essa mensagem, né? Esse é o nosso papel. Nós somos alcançados pela graça de Cristo, fomos restaurados, regenerados, e a Bíblia nos chama a atenção para que a gente possa ser instrumento na mão de Cristo, para que outras pessoas também sejam alcançadas e sejam livres. Mas o pecado não deixou de existir na humanidade, ele continua. A cura está aí. O doente, ele só deixa de ser doente quando ele toma remédio. Não adianta a irmã Jussara, a doutora, medicar aí o paciente e você vai ter que tomar esse remédio 3 vezes ao dia durante tanto tempo, e a pessoa ouve mal, sai de novo, ele não toma o remédio conforme a orientação médica, e aí ele vai ser sarado. É muito provável que a doença se agravar e ele chegar a morrer. Então a cura existe. A cura é Cristo. A cura para os nossos pecados é Cristo, é aceitável como Senhor. É o que nós fizemos. Mas existem pessoas que vivem doentes, vivem aí de cama, em leitos, no sentido figurado, vivem caídos, vivem aí nas sarjetas, jogados no consumo de álcool, drogas, prostituição, vivendo de forma dissoluta, sem amor a Deus. Timóteo, o apóstolo Paulo fala a Timóteo assim: não se assuste não, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens amantes de si mesmos, presunçosos, inimigos de Deus, desordeiros, e aí dá uma série de situações. Frutos do pecado, e porque o homem também ainda não procurou a cura, que é Cristo Jesus. E pelo que a gente pode ver, esse mal ele só vai deixar de existir quando Cristo voltar, e restaurar a sua igreja. Eu falei no início, parece assim redundante falar de pecado, mas é algo que a gente precisa ter em mente. E toda a luta de Satanás, toda a luta do mundo e toda a luta carnal é tudo querendo nos levar para o pecado, porque o pecado é a doença que separa o homem de Deus. Então todo esforço que a gente vê aí de Satanás é tudo para levar ao pecado aquilo que ele conseguiu levar de forma sorrateira ao homem no início, ele continua levando para o homem hoje. E a Bíblia diz que Satanás
escureceu o entendimento, a vista do homem, para que ele não veja. Mais semelhante ao apóstolo Paulo, quando ele encontrou Cristo, caiu as escamas dos olhos. Quando a pessoa encontra Cristo, as escamas dos olhos também caem. O pecado é visto, agora você reconhece o pecado, agora você sabe também. Esse cenário de doença e pecado aí, sabe como tem que pensar ele, especialista, né? Mas muitas vezes, na verdade, tem um povo que está dentro da igreja, o povo faz parte do povo, né? Já alcançado por isso, um povo está fora, né? Mas mesmo esse povo que está dentro da igreja, aí que essas falam, viva a volta de Jesus, né? Eles padecem também desse mal que a gente do pecado, o pecado para atingir, né? E muitas vezes a gente fica até preocupado com aquele pecadão bem grande, né? Matar, roubar, adulterar, né? Muitas vezes o menino fica sentindo, né? Aí muitas vezes a menina no pequenos pecados, nos pecados, né? Ele causa anemia na alma também, né? A gente vai enfraquecendo, você vai incluir, e o pecado vai o quê? Nos afasta de Deus. Aí a gente vai perdendo a vontade de estar com Deus, né? Aquela, né? Como Adão e Eva, a Eva falou que levou eu senti medo, por quê? Na verdade ela sentiu, interiormente ela sentiu, não queria nem estar no terreno de Deus, porque alguma coisa, ela e Deus fazia com que causava uma separação de ela, né? O pecado, seja pequeno ou grande, ele nos afasta de Deus. Aí pecadinho aqui, pecadinho lá, já pouco a gente vai sentindo aquela insensibilidade também, né? O coração vai uma parte, vai sendo atingido por essa. Aí a gente tem vontade mais de abrir, não tem vontade de frequentar as orações, né? Os de oração, etc. E isso aí enfraquecendo. Parte da igreja é atingida por muitas vezes pequenos pecados aí. Não é pelos grandes pecados, não. E não é. Também é porque a gente vê que o pecado ele gera outros pecados, porque cega, né? Desde o início, quando Adão pecou, o que ele já fez? Já se escondeu, já jogou a culpa na mulher, então foi outro motivo, então tantos outros pecados foram gerados, né? Pela entrada do primeiro pecado. Então é assim, até na vida do crente. Mas você dá brecha, o primeiro pecado, você vai gerando outros, vai cegando, você vai. Então. O pecado é assim, lá naquele compartimento secreto, ninguém pode entrar, então você não abre a porta para ninguém, né? É só para vocês, né? Aí você se fecha para todo mundo, você vai querer encobrir ele, guardar ali, seja boa, seja ruim, você vai encobrir ele ali, porque você não tem nada para ele, primeiro é amigo de vocês. E vai deteriorando o ser humano, nossa alma. Minha mãe fez uma cirurgia de catarata da semana passada. Ou seja, ela não estava cega, estava enxergando, mas aquilo lá já estava impedindo parte da visão dela. Ofuscando. Interessante que o homem, depois que conhece a Cristo, e ele vive, né, a santidade, e ele, por algum vacilo, ele vai cair no pecado, ele procura até se esconder, ele está diante de alguns irmãos, procura estar se isolando. A outra pessoa toca no assunto ali, vai falando com você. Procura estar se excusando, começa a se esconder, porque Adão fez, se escondendo. E é preciso que seja manifesto, né? Que seja colocado diante da igreja. Irmãos, é interessante esse antigo livro. A igreja sofre hoje porque nós temos muitos pecadores. Nós somos pecadores, mas nós temos muitas pessoas que estão pecando e escondendo o seu pecado. Querendo ou não, a igreja sofre com isso. A igreja às vezes deixa de crescer, deixa de aparecer. Quantas histórias a gente já vê? Deixa de ter pessoas convertidas, vai caindo a produtividade. Eu lembro de irmãos aqui da igreja mesmo que experiências que aconteceram com eles, chegaram a dizer que foi preciso acontecer o que aconteceu para que eles se tocassem. Muitas pessoas quase que perdem a vida aqui na igreja porque vivem no pecado. Tem gente que
O carro ficou embolado e só sobrou a partezinha dele e ele morreu. Mas Deus levou ele na consciência que aquilo aconteceu, né? Porque ele estava em pecado. E era preciso arrepender-se, né? Era preciso encontrar a cura. E quando encontrou, Deus estabeleceu as coisas novamente. A gente deve se preocupar sempre com a santidade de Deus. Nosso alvo é a santidade. Deus é santo. Só que a gente abaixa o padrão. Fala, mas eu sou humano, né? Pecar é humano. Então a gente, nessa relevância, gente, então o crente, para ele crescer, ele tem que pensar no tanto que Deus é santo. Né? Ele não deve pensar na sua inferioridade, e sim na superioridade de Deus. E o que está prejudicando a nossa vida espiritual e a vida da igreja é exatamente isso. É a gente subestimar a nossa possibilidade de viver fugindo do pecado, né? Achar que a gente é fraco, tem que estar sempre caindo. Na verdade, a gente assume que a gente pode cair sempre, que a gente é humano, é um raciocínio normal, quando que a Bíblia diz para a gente é sede santo porque eu sou santo. Ele não fala assim, você fica aí mesmo nessa sua dificuldade. Eu sou santo, mas você fica aí pecando. Não, eu me sede santo porque eu sou santo. Não é nós. Nós é que barateamos a vida cristã. Só pegando esse gancho do sábio, a gente fica tentando ser crente sem desagradar o mundo. E aí o que acontece? A gente consegue trazer para dentro da igreja padrões mundanos. E aí a gente fica, não, isso aqui não é tão sério assim. Todo mundo faz, é muito normal todo mundo. E a gente começa a trazer esses padrões, e o padrão da igreja vai começar a sair fora. Quando pensa, nós estamos numa igreja totalmente padronizada, de acordo com tudo. E aí, quando esses doentes vêm para a igreja, atrás da cura, eles não encontram mais, porque a igreja já se adequou aos padrões. Não vê uma diferença. Isso é um perigo, porque a igreja às vezes quer agradar quem vem de qualquer jeito, querendo te agradar. Olha, vamos fazer desse jeito, porque vai vir as autoridades, vai vir isso. E aí a gente começa a ter uns padrões, deixa de falar nos padrões bíblicos, deixa de andar de acordo com o ensinamento bíblico. O pecado foi esse, deixar de cumprir as ordenanças, deixar de andar de acordo com os padrões bíblicos. E aí a gente vê o que a doutora nos falando, um padrão do dentro da igreja é a morte sempre da igreja, é o pecado que passou a dominar, a tomar conta da igreja. Isso a gente tem que ficar antenado, muito antenado, porque você vive lá fora e você, de certa forma, é a igreja. Se você lá fora, você aceita os padrões de acordo com eles estão sendo apresentados, sem você dizer que os padrões da igreja, os padrões de Deus não é daquele jeito, você vai ser bem aceito. Você vai ser parte do grupo, joinha aqui, está junto. Quando você diz que os padrões de Deus é diferente, a Bíblia diz que não existe pecado e luz, trevas e luz não se unem. Não dá para coexistir. E aí a gente tem que se preocupar, porque quando a gente deixa as trevas
tomarem conta dos padrões, a gente vai vendo que as trevas vão estar subindo, que a coisa está na escuridão. Da entrega da vida a Cristo, né? Buscar a Ele, vamos falar. Aí nós vamos ser santificados, vamos estar nos distanciando cada vez do pecado e nos aproximando cada vez mais. Não é diferente de Adão. Não somos diferentes de Adão. Sempre alguém está Nós temos fraquezas. E como eu disse, tanto Satanás quanto o mundo da carne, eles vão explorar essas fraquezas para fazer com que a curiosidade. A curiosidade de Eva levou à queda de Adão. E não soube se por ali, e a curiosidade dele também levou. Nós só caímos no pecado porque nós temos fraqueza. Se não tivéssemos, a gente não. Bateu a sineta, né? Vamos agradecer a Deus, nos orar e que Deus nos